tem a ver com os padrões de Deus para a vida dos seus filhos. Porém, tudo quanto era necessário para que sejamos livres da garra do pecado de Satanás já foi feito, como expressão da graça e do amor de Deus por nós. Não há limites em Deus. Somos nós que limitamos o que recebemos dele. Seus tesouros em Cristo estão escancarados para nós. Por que devemos passar, se temos uma nova vida em Cristo Jesus? Porque teus pés embaraçados por velhas ataduras, quando somos chamados a gozar liberdade de uma nova criação em Cristo, é tempo de restaurar o nosso homem interior, a fim de cumprirmos o propósito de Deus como filhos regenerados. O Espírito Santo se move nos nossos dias, numa obra de restauração, libertação e cura, para que o nosso ser inteiro viva na beleza e na harmonia projetada por Deus para nós. Para que o Espírito Santo opere em nós tudo quanto lhe compete, precisa do nosso consentimento, mediante uma decisão de entrega e submissão. Porque vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, livre e permanente. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pois embora vivamos como homens, não vamos seguir os padrões humanos. As armas que praticamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Temos lá para destruir fortalezas e derrubar muitos inimigos. A primeira arma que temos é a oração. Buscai ao Senhor e vivei. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Não precisamos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e coração de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu lhe asseguro, disse Jesus, que meu Pai dará tudo que pedir em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A segunda arma que temos é o nome de Jesus. E Jesus, sem encontrar de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição E Deus não está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se torne todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua se confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus aproximou vocês e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Temos o poder de seu coração, dado por Cristo mesmo, para agir na fé em seu nome. O nome de Jesus representa a maior autoridade do universo, e diante dele tudo se torna. Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, vibrando subordinados, anjos potestades e poderes. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O nome de Jesus É a chave que nos abre os tesouros do céu e tem os poderes do inferno. tudo que fizer, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. A terceira arma que temos é a palavra de Deus. Errais, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Diz Jesus: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única palavra que chega em nós É a palavra divina expressa na Bíblia. Jesus enfrentou e venceu a Satanás, a tentação do deserto, com o poder da palavra de Deus. também vencemos as tentações, todas as fortalezas e todos os argumentos confessando a palavra de Deus. Eles foram vencer por causa da palavra do testemunho que deram. Retenha firmemente a palavra da verdade, que produz vida em vocês. A quarta arma que temos é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé está afirmada em Deus, que não pode mentir, em sua palavra, que é eterna e nunca passará. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. A mensagem da ouvida mediante a palavra de Cristo é o conhecimento de Deus e da sua palavra que alimenta a fé do coração. E a consequência disso é uma vitória sobre todo tipo de mentira.
perdão. E eles foram vencer por causa do sangue e do poder. Pelo sangue de Jesus somos justificados. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos ainda de Deus. Pelo sangue de Jesus, temos a redenção e a remissão dos pecados. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Pelo sangue de Jesus nos aproximamos de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pelo sangue de Jesus a nossa consciência é purificada. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, purifica das obras logo a nossa consciência para sermos a Deus vivo. Se porém Andados à luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. o sangue de Jesus não apenas nos purifica de todo pecado, Mas é a base da nossa vitória diária, como também a base da derrota de Satanás. Clame pelo sangue de Jesus. A sexta arma que temos é o Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Disse Jesus. Não os deixarei órfãos, eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita em vocês e está em vocês. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu ao seu discípulo e disse: Não saias de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai. Dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E receberão poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. não há em nós mesmos poder para a batalha, mas Deus deu em Cristo Jesus seu Espírito, fonte de todo poder, sabedoria e vida. e Ele nos guiará a toda a verdade. Não esqueçam as instruções de Deus, com as quais vocês foram selados para o dia da redenção. Sabemos que o mundo está sob o poder do maligno, mas também sabemos que somos de Deus, e é Ele que nos protege. E estamos naquele que é o verdadeiro Deus, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, que é a vida eterna. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vendes quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre nós para que vivamos. Vem quatro vezes, ó Espírito, e assopra sobre nós para que vivamos. Vendes quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre nós para que vivamos. As armas mais potentes do mundo estão em suas mãos para você guerrear e vencer em nome de Jesus. Você pode dispará-las através da oração, da confissão, do comando, do grito. Jesus falou e Satanás foi vencido. Os demônios foram expulsos, as doenças fugiram, o mar se aquietou, a paz entrou no coração e os mistérios de Deus se fizeram conhecidos. Israel gritou sob o comando de Deus e os muros de Jericó ruíram por terra. Abra sua boca e exerça a autoridade que Jesus lhe otorgou, e as forças das trevas recuarão em nome de Jesus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você tem tudo para vencer, é só disparar as armas. Igreja do Senhor, desperta! Você é a luz deste mundo. Levante-se! Resplandeça. Age com fé! Tome posse do poder da oração do Espírito Santo. E seja testemunha ardente no meio dessa geração pervertida e corrupta. Lave sua mente com a palavra de Deus e tome posse da nova vida. E da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Chega da prisão Sem vergonha. Chegue da prisão na alma. Levante-se agora, pois podemos ser
capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ela merece tudo de bom na vida dela. E a gente, em nome do Jogral, a gente quer te chamar